Então vamos falar sobre o Irã, assunto geopolítico do momento. O Irã foi atacado por Estados Unidos e Israel e teve seu líder supremo eliminado nesta operação. Então vamos lá entender um pouco sobre os fatores que levaram a esta situação deste país, nesta atual tensão. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, já deixa seu like, porque isso ajuda muito o produtor de conteúdo, ainda mais um canal pequeníssimo. E vamos lá, sem enrolação. Antes de tudo, vocês que não têm muita informação geográfica deste país, a primeira coisa que você precisa saber é a localização do Irã. O Irã é um país do Oriente Médio, certo? Ele está aqui no mapa em azul claro, ao lado do Iraque, do Afeganistão, também faz fronteira com o Paquistão, Turcomenistão e também com Azerbaijão. Este país, ele é a continuação do antigo Império Persa. Então, apesar de nós fazermos uma associação com o povo árabe, o povo iraniano é um povo descendente do antigo Império Persa. O Império Persa, que foi fundado por Ciro II, depois sucedido por Dario, que teve ali seu encerramento com as invasões de Alexandre o Grande, mas que se reergueu depois. Mas os fatores que levaram o Irã à situação atual são fatores principalmente que aconteceram do século XX para cá, do início do século XX para cá. Então o que houve? No início do século XX, nós já começamos a ter ali a presença ocidental, né, dos ingleses, dos britânicos, do Irã por descobrirem as reservas de petróleo. E depois eles começam a explorar esse recurso, uma parceria anglo-iraniana, mas que beneficiava muito mais a Inglaterra do que o próprio Irã. Ainda conhecido como Pérsia no início do século XX, após a Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra tenta tornar aquela região um protetorado, obviamente por conta da riqueza em petróleo, mas esse plano foi frustrado pela ascensão do Reza Khan, que se tornou o Shah, ou o rei daquele, até então, né, do rei da Pérsia, e passa a governar o país, renomeia ele, né, chamando de Irã, se eu não me engano, em 1935. Essa fase aí do Irã, ela é uma fase muito próxima do Ocidente. O Ocidente, eu digo, né, a Inglaterra se beneficiava muito com esta parceria no início do século XX. Porém, esse Shah, ele foi acusado de ter uma ligação com o nazismo, com o bigodinho, e ele foi substituído, né? O seu filho substituiu, que foi o Mohammad Reza Khan Pahlavi. Ele sucedeu o Shah, passou a governar a Pérsia. Foi o último Shah, né, da Pérsia. E com isso, nós tivemos um governo ainda com uma aliança, podemos assim dizer, com uma proximidade com tanto a Inglaterra como com os Estados Unidos, ou seja, com o Ocidente. E isso era algo que não agradava muitos grupos políticos e religiosos daquele momento no Irã. E teve um momento em que tivemos aí uma tensão política por conta do primeiro-ministro daquele momento, o Mohammad Mossadegh, que tinha o plano de nacionalizar o petróleo iraniano. E a Inglaterra, juntamente com os Estados Unidos, a CIA, orquestraram um golpe de Estado e o Shah continuou no poder. Se tornou aí um soberano absoluto sem a intervenção do ministro. E isso levantou um descontentamento muito grande por vários setores, dentro de vários setores do Irã naquele momento. E isso incluía até mesmo esferas políticas que divergiam. Então, comunistas, liberais, religiosos radicais se reuniram em seu descontentamento com o cenário atual do Irã, e isso culminou na Revolução Iraniana de 1979. A Revolução Iraniana, ela foi liderada pelo Khomeini, que se tornou o primeiro ayatolá do Irã. Ele assumiu o poder e trouxe uma realidade
totalmente diferente para o Irã, pois até então era um país com uma proximidade com o Ocidente, e isso refletia na sua cultura, na sua política, na sua economia, inclusive na liberdade dos civis, pois era um momento em que você tinha liberdade de expressão, as mulheres poderiam estudar, poderiam viver normalmente. Mas como o Ayatollah pertencia a um grupo radical religioso, ele assume o poder e traz uma visão muito conservadora para a política e para a cultura iraniana. Então ele traz as regras islâmicas para a cultura iraniana e começa um momento de grande repressão e também de grande aversão ao Ocidente. Os Estados Unidos e Israel começam a ser vistos como inimigos mortais. São chamados de Satã, o grande Satã e o pequeno Satã. Então tudo que vinha do Ocidente era demonizado. As mulheres passaram a ser obrigadas a usar véu, proibidas de estudar. E este governo ele inicia com uma grande repressão. Né? Mortes aconteceram, perseguição. E foi um governo de terror, podemos assim dizer. Um regime teocrático, onde um líder religioso tem total poder sobre o país. Apesar do Irã ter presidente, ser uma república, no entanto, quem manda é o Ayatollah. Ele tem poder para tirar o presidente do poder, ele manda nas Forças Armadas. Surgiu a Guarda Revolucionária e qualquer manifestação contrária ao governo era penalizada gravemente. Esta realidade do Irã ela se estende até hoje. Mesmo com a morte do primeiro Ayatollah, ele foi sucedido pelo atual, o Ali Khamenei, e seu governo se estendeu de 1989 até os dias atuais. Até que sábado agora, ele foi morto pelo ataque de Israel e dos Estados Unidos, certo? Mas o que levou neste ataque? Bem, as relações do Irã com o Ocidente ficaram tensas desde a Revolução Iraniana, em 1979. Os Estados Unidos, eles até ajudaram o Iraque na invasão do Irã, na guerra do Iraque com o Irã. Olha só, o Iraque, né, que depois se tornou inimigo também dos Estados Unidos. E em 2002, dissidentes iranianos revelaram que o Irã tinha um programa nuclear. E aí começa uma tensão gigantesca do Ocidente com o Irã para evitar que o Irã pudesse ter armas nucleares. Então, os rumores de ele estar enriquecendo urânio, isso levantou uma tensão muito grande entre o Irã e o Ocidente. Em 2015, assinaram um acordo, né, um acordo nuclear, ainda no governo do Barack Obama. Lembrando que esta ameaça nuclear levou a sanções econômicas do país, né, um bloqueio econômico, isso teve prejuízos na economia do país. Em 2015 eles assinaram esse acordo, no entanto em 2017 o Donald Trump, no seu primeiro mandato, ele retira os Estados Unidos desse acordo. Então começa uma nova negociação agora no segundo mandato, no entanto nada tinha sido decidido. Em 2025, os Estados Unidos atacam as instalações nucleares, também com a mesma prerrogativa de estarem evitando que o Irã obtivesse suas armas nucleares, que seria uma ameaça tanto para os países vizinhos como também para o Ocidente. E agora neste ano nós assistimos uma série de protestos por questões socioeconômicas da população iraniana. Obviamente que esses protestos também se estenderam por conta do regime político do país. Multidões foram às ruas e foram reprimidas pelo governo. Mortes aconteceram, né, por conta destes protestos, e o Trump já estava se manifestando quanto a uma possível ação militar ali no Irã. E não deu outra, né? Já era previsto. Estados Unidos e Israel se juntam para atacar o Irã. Mas Israel, bom, a questão do Israel é que eles consideram o Irã uma ameaça existencial. Uma vez que o Irã tem o Israel como disse o primeiro Ayatollah, Israel era uma célula cancerígena que deveria ser extirpada do mundo. O pequeno Satã. Então há uma rivalidade, há uma tensão geopolítica muito grande do Irã com Israel, e Irã financia as milícias e grupos terroristas que, né, Israel tem enfrentado nos últimos anos, inclusive o Hamas. O Irã ele financia o chamado Eixo da Resistência, que junta aí Hamas, Houthis, o Hezbollah,
Toda essa galera aí, né, muito tranquila do movimento jihadista e anti-Israel, anti-imperialismo americano e etc. E o serviço de inteligência, as investigações, né, de Israel levaram a o ataque preventivo. Então, Israel ataca sob a prerrogativa de uma prevenção, pois acredita-se que o Irã tem planos para atacar Israel, nem que seja, né, pelaquela procuração usando os grupos terroristas, e isso culminou no ataque do país. Quais são os possíveis desdobramentos, né, desta ação? Os Estados Unidos, eles não temem o Irã, uma vez que não tem como ser atacado pelo Irã, né? Estão a quilômetros de distância. No entanto, os Estados Unidos têm bases militares em outros países e a resposta já foi nestes alvos. Então, o Irã, né, atacou bases no Bahrein, no Catar, no Emirados Árabes, além também de alvos em Israel. Então, a ameaça do Irã é com os parceiros do Oriente Médio, parceiros no sentido dos países do Oriente Médio que têm a proximidade com os Estados Unidos e em seus territórios há presença militar norte-americana, então estes são os alvos do Irã. Já Israel está mais próximo, ele pode ser sim atacado pelo Irã. Além disso, nós temos um desdobramento econômico global por conta do Estreito de Hormuz. Por lá passa simplesmente ali 30%, né, do petróleo e do gás natural do mundo, né? E alimenta principalmente o mercado asiático. A China depende muito deste estreito para obter petróleo do Oriente Médio, principalmente do Irã. E aqui está, né, o Estreito de Hormuz, onde nós temos o Golfo Pérsico, que é que essa estreita passagem, né, ela é controlada, boa parte, pelo Irã. E já está havendo bloqueio. O que acontece se for impedido totalmente a passagem dos navios aqui com petróleo, com gás? Nós vamos ter uma crise econômica, o petróleo pode subir de preço, impacto no mercado financeiro, na economia global de modo geral. Se isso perdurar, se esse bloqueio continuar, nós vamos ter um problema econômico a nível mundial, prejudicando aí o abastecimento de muitos países com relação ao petróleo, ao gás. Além disso, nós temos também a possibilidade de um efeito dominó, onde o conflito pode se estender para outros países, porque atacando bases dos Estados Unidos em países vizinhos, isso pode forçar estes países a entrarem no conflito, né? E nós temos também a questão destes grupos aliados que eu falei que o Irã financia, o Hamas, o ISIS, o Hezbollah, que podem criar frentes de batalha e desestabilizar o Oriente Médio. Então, estas são apenas algumas das possibilidades. E o Irã, como é que fica? A questão é que, obviamente, que um país daquele, com um sistema político cheio de controvérsia, autoritário, ele tem sim divergências internas, tem grupos políticos que provavelmente vão querer chegar ao poder, então isso pode levar a problemas no Irã muito graves. Pode levar a conflitos entre grupos políticos, pode levar a guerra civil, isso pode levar a uma catástrofe. Então, a intervenção dos Estados Unidos com Israel no Irã não é a resolução dos problemas daquele país. Nós podemos lembrar de outras intervenções no Iraque, no Afeganistão, que, vocês sabem, não resolveu nada. Na Líbia. E o que esperar? Só tensão. Não tem algo a mais a se esperar, a não ser mais tensão, mais violência. E quem paga, obviamente, a população, né? Porque os líderes, eles não sofrem com isso. Apesar do Ayatollah ter sido morto neste conflito, mas, de modo geral, os comandantes, os líderes de Estado, não são eles que sofrem as maiores consequências da guerra. São as pessoas comuns que agora estão fugindo desses mísseis, se escondendo desta catástrofe. Outro detalhe que muitos apontam é a questão da tensão China-Estados Unidos. É uma ação para desestabilizar a arquitetura que a China está construindo nesta nova ordem global? Bem, eu tenho minhas dúvidas. Por quê? Porque, olha só,
Ainda em fevereiro, o líder chinês Xi Jinping e o Trump, eles conversaram, né? Conversaram por telefone e eles trocaram ideias sobre vários temas, inclusive sobre o Irã. Então, eu não acredito que esta ação tenha sido uma surpresa para o Xi Jinping, muito menos uma surpresa para Putin. Apesar de que Putin, no ano passado, assinou um tratado com o Irã, mas essas parcerias, tanto em China como Rússia, elas não se estendem para a questão militar. E o Irã não está sendo protegido por estas potências, o que nos leva a pensar, né, que, até mesmo de forma mais conspiratória, de que esses países se entendem muito bem nas ações que eles estão empreendendo no mundo. E o Trump disse que os dois líderes tiveram uma longa e profunda conversa sobre o comércio, questões militares, Taiwan, a guerra da Rússia na Ucrânia, o Irã, entregas de motores de avião e compra de petróleo e gás pela China dos Estados Unidos. Então, apesar desta tensão que a mídia ela nos faz acreditar, não sabemos de fato até onde realmente esses países estão divergindo e até onde eles estão convergindo em suas ideias. Então, fica aí a, a reflexão, né? Esta relação Estados Unidos e China e esta tensão com o Irã agora, nós não sabemos até onde estes países estão de acordo com as suas ações no mundo. Então, não acho que tenha sido uma surpresa para o Xi Jinping, certo? Então é isso. Espero que vocês tenham compreendido aqui a minha explanação, minha explicação sobre esta tensão. E vamos aguardar agora, né, o desenrolar de mais um conflito ali no Oriente Médio, que sempre traz graves consequências para a população destes países e também acaba promovendo algumas consequências para o mundo, principalmente no âmbito econômico. E é isso. O professor Marcos agradece a atenção de vocês e até a próxima.